Vai chegar uma notificação aí para vocês pedindo para aceitar. Pronto. Já começou a gravar a partir de agora. Certo? Então, lembrando, está sendo transmitido aqui pelo Meet, está sendo transmitido pela Rádio Saúde, vai ficar gravado. A gente consegue colocar como não listado pelo YouTube. Eu mando para Marco e Daniela e para Júlia. E somente quem tiver o link vai poder assistir. Se for procurar no YouTube, você não vai achar. Ok? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui falando para vocês. Queria parabenizar a Marco e Daniela pela iniciativa, né, pelo convite, agradecer pelo convite feito, e pela sensibilidade de perceber esse momento, um momento que as pessoas estão sendo tão atingidas psicologicamente, e a gente hoje vai poder falar um pouco sobre isso. Tá? Então, a nossa palestra é Cuidando de Quem Cuida, um momento de pausa para pensar em você. Meu nome é Dr. Diego Gonçalves. Deixa eu inicialmente me apresentar um pouco. Bom, como eu disse, meu nome é Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia, sou psicólogo, formado pelo UFRN, sou terapeuta cognitivo-comportamental, tenho 15 anos de experiência na área, sou professor dos cursos de pós-graduação e graduação em psicologia, sou coordenador do mestrado em psicologia da UNP, sou proprietário da Meta Cognitiva e um entusiasta por inovação em psicologia, por isso que existe esse estúdio aqui, para poder realmente a gente conseguir fazer o melhor numa aula, numa apresentação, como que a gente está fazendo agora para vocês. Tá certo? Então, a gente vem num momento realmente complicado. A gente já vinha, né, num momento muito difícil, num momento muito complicado. As pessoas já vinham adoecendo psicologicamente consideravelmente, mas o valor que era dado a isso ainda era muito pequeno, aí vem uma pandemia e simplesmente escancara todo esse desconforto psicológico que as pessoas têm. Ok? Então vamos falar hoje sobre saúde mental. A gente vai falar hoje sobre o processo de adoecimento psicológico e como lidar um pouco com isso, né? Dentro das possibilidades que cada um de nós tem, como é que a gente pode estar lidando, né, com essas questões. Tá bom? Então, o nosso tema será sobre saúde mental, tá? Porque quem cuida também precisa de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado, tanto físico quanto psicológico, no caso. E saúde mental não é sobre sentimentos ruins, é sobre não se deixar dominar por eles. Sentimento ruim todos nós temos e eles fazem parte da nossa vida. O problema é quando eles começam a causar dano para a gente. E, costumeiramente, se a gente não faz nada, se a gente deixa o sentimento tomar conta, esses sentimentos desagradáveis, nós vamos ter danos de diversas ordens. Ordem social, ordem familiar, laboral. Então, ele simplesmente começa a tomar conta da gente e começa a nos prejudicar. Então, a lógica de hoje, a gente tem um momento leve, com boas trocas de informações para cuidar da saúde mental, para poder começar a cuidar da saúde mental, começar a focar nela, pensar nela, né, que como eu disse, era algo que até então se vinha negligenciando. Se você for pegar os principais jornais e revistas, eu acho que é o tema mais falado da atualidade, depois do Covid, é sobre saúde mental. Então, se fala muito porque as pessoas estão sentindo, de fato, esse peso na atualidade, tá? Então, eu trouxe, primeiramente, algumas informações que foram veiculadas no decorrer desse tempo. Então, peguem caneta e papel para anotar essas informações importantes, tá? Inicialmente, Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso já era antes da pandemia, 2019. Aí, ó, 5 de junho de 2019. Então, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. Ok? Era nítido, né? O crescimento da quantidade de pessoas procurando atendimento psicológico nas clínicas. A Organização Mundial de Saúde já tinha feito uma previsão que a depressão seria o quadro clínico mais incapacitante de todos a partir de 2020. Então, seria o quadro clínico que mais geraria afastamento do trabalho, por exemplo, a partir de 2020. Então, a depressão é a principal causa de incapacidade do mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, tá? Pessoal, eu tentei fazer da maneira menos técnica possível essa apresentação de hoje. Então, é um transtorno mental frequente, né, em todo o mundo, e aproximadamente 300 milhões de pessoas sofrem com depressão na atualidade. Isso é um dado de antes da pandemia, eu acho que hoje, inclusive, deve ser um número até maior. Tá? Isso aqui foi uma previsão da OMS. Ok? E o Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho no mundo. Um outro problema que a pandemia trouxe também foi a síndrome de burnout, né?
que é um quadro clínico que ele até então era pouco conhecido pela população de modo geral, ele era muito conhecido pelos profissionais já, mas pela população se falava assim de maneira muito superficial. E agora a mídia começou a atacar bastante esse transtorno, principalmente por conta do home office. Então, simplesmente acabou a separação para boa parte das pessoas entre o trabalho e a casa, né? Então não houve mais separação, e isso gerou realmente um desgaste psicológico muito intenso. Então, a síndrome de burnout é o excesso de estresse relacionado ao trabalho, e tem sintomas similares, a depressão é parecido com a depressão, mas focado a essa temática e esse valor específico, tá? Ataca principalmente professores e profissionais da área de saúde. São os dois principais que são atacados pela síndrome do burnout. Tudo isso já era derivado de uma vida frenética. Até então, isso sem pandemia, já era derivado de uma vida frenética, expectativas demasiadas, metas inatingíveis, má alimentação, pouco tempo para dormir. As pessoas não têm dormido muito mal, porque antes as pessoas paravam o seu dia, né, ali a partir de 5, 6 horas, iam para casa e descansavam, e isso acabou. Nós estamos ligados o tempo inteiro, estamos em atividade o tempo quase todo, e pouco tempo para se divertir. Então, as pessoas acabavam que, no decorrer de um dia, pelo menos um dia normal de semana, de segunda a sexta, as pessoas não tinham muito tempo para se divertir. Eu vou trazer só uma perspectiva pessoal, que são das faculdades, né? Eu sou professor universitário, e as faculdades, basicamente, elas funcionam no turno noturno, né? Então, a grande maioria das disciplinas, das faculdades, elas funcionam ali entre 6 e 10 horas da noite. E é aí que a pessoa vai para casa. Então, as pessoas chegam em casa 10h30, 11 horas, para poder começar a descansar. Ou seja, não descansa nada. A pessoa só vai dormir para no outro dia, às vezes, 7h30 da manhã, estar se levantando para poder trabalhar. Tá? E para piorar, o Covid prejudicou ainda mais a saúde psicológica das pessoas. Então, só abrir aqui para o pessoal. O Covid prejudicou ainda mais a saúde psicológica das pessoas. Então, a necessidade de adaptação às novas rotinas, as preocupações constantes, o isolamento social, o sentimento de desesperança e o luto, tá, aumentaram o índice de transtornos mentais da população. Então, tudo isso fez com que esses índices aumentassem. Eles ficaram cada vez maiores também. O grau de sofrimento psicológico das pessoas, na atualidade, é muito elevado. Ok, pessoal? Então, cada vez mais, e eu tenho certeza que todo mundo aqui sente um pouco isso. O próprio Covid, ele tem, se fala nas ondas, né, do Covid, e se fala muito numa fase específica, que é o impacto na saúde mental. No Brasil, essa fase está chegando agora, nesse exato momento. Então, os profissionais que atuaram na linha de frente do Covid, eles até diminuíram a carga de trabalho, mas agora o pessoal da psicologia, por exemplo, está trabalhando de maneira excessiva. Eu estava conversando com o Daniela agora há pouco tempo, e eu falando exatamente sobre isso, que a demanda de atendimento psicológico aumentou muito nesse momento, tá? Justamente fruto do Covid. Então, as pessoas estão muito assustadas, e as demandas principais que estão chegando estresse, muito estresse fruto do trabalho, síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico, ela é derivada de uma crença, um padrão de crença de funcionamento cognitivo, que a gente chama de crença de vulnerabilidade. As pessoas, elas estão se sentindo muito vulneráveis, acreditando que algo de muito ruim pode vir a acontecer no futuro, como morrer. É um pensamento, claro, de boa parte das pessoas que estão sofrendo, né, que estão tendo sofrimento psicológico, o nível de ansiedade alto e tudo mais, e isso vem aumentando os quadros de síndrome do pânico. Ansiedade generalizada também tem acontecido bastante, depressão e síndrome do burnout, né? Então, são os quadros clínicos que vêm surgindo mais fortemente. E a tendência é isso durar um bom tempo. Então, se fala numa perspectiva de que o impacto da pandemia sobre a saúde psicológica das pessoas vão durar em torno de 2 anos. A previsão é de aproximadamente 2 anos até a coisa se dissipar um pouco mais. Tá? Então, olha só, na pandemia, 37% das empresas registraram aumento de doenças psiquiátricas. E olha que a pandemia nem acabou ainda. A gente continua tendo a pandemia e já existe um registro de 37% de aumento das doenças psiquiátricas. Talvez venha a segunda onda também, tudo isso vai aumentando cada vez mais, tá? Então, se vocês vão ver nas manchetes, sempre a referência ao burnout na atualidade. Então, é uma referência muito forte, as pessoas estão relatando muito
o surgimento desse quadro clínico na atualidade. Em tempos atrás, em conversas com o Daniel, inclusive, eu já tinha mencionado que eu acreditava que ia aumentar consideravelmente isso, né? Agora a pandemia só, na verdade, revelou. Eu brinco muito dizendo que ela só abriu a caixa. Ela só mostrou uma coisa que já era muito evidente que ia acontecer. Ok? Então, pessoal, é esse momento que a gente vive. Um momento de adoecimento psicológico, um momento de muita preocupação. Tá? Então, a gente tem tido preocupações em diversos campos da nossa vida. Então, no início da pandemia, preocupações sobre a vida profissional, sobre o rendimento, sobre o adoecimento. Hoje em dia, as preocupações elas estão gerando muito, né? O que é que vai acontecer para o futuro? Será que vai ter segunda onda? Será que eu ainda posso pegar Covid? Muita gente ainda sem sair de casa, muita gente ainda isolada socialmente. E um dia desse uma pessoa me perguntou assim, mas Diego, mas assim, já é para sair? Eu vou responder com uma frase que um médico amigo meu me disse, né? Ele falou, ele estava fazendo referência que a frase que ele usa é aglomeração não, interação sim. A gente não precisa se aglomerar, mas a gente já pode começar a interagir. A cabeça humana, ela não foi feita, por exemplo, falando de isolamento, ela não foi feita para uma rotina tão aprisionada. Então a gente sofre quando a gente está numa condição como essa. A gente precisa realmente ver novidades, sempre. Por isso que o grau de sofrimento aumentou muito nessa questão do isolamento, né? Eu não sei se vocês viram já esse dado, mas a construção civil ela teve um crescimento agora nesse período, inclusive. Está tendo mais vendas de apartamentos e apartamentos com uma grande metragem. Então, antigamente, a gente via uma fase, uma perspectiva de venda de apartamento na faixa de 50, 60, 70 metros quadrados, era o grosso das vendas das empreiteiras, né, das construtoras. E na atualidade, os apartamentos que estão sendo vendidos, eles estão chegando aí a 100, 115, 120 metros, justamente por conta do desconforto emocional que o processo de isolamento gerou. Então, foi tanto desconforto que essas pessoas tiveram que eles decidiram realmente agora ir para ambientes maiores. E também a venda de casas, que era uma coisa que estava caindo muito, existiam menos pessoas comprando casas e agora a quantidade de pessoas comprando casas aumentou consideravelmente, justamente para poder lidar com esse desconforto, tá? Então, o resultado é que atualmente há um aumento na manifestação da exaustão, cansaço e ansiedade. Cada vez mais as pessoas estão falando isso, e os profissionais da área de saúde, eles foram atingidos de maneira diferenciada, isso não é nenhuma novidade. Os profissionais da área de saúde, realmente, eles tiveram uma carga maior desse quadro de ansiedade, estresse e, inclusive, processo depressivo. Por isso, exatamente por tudo isso que eu acabei de falar, as empresas precisam urgentemente cuidar do psicológico dos times, das equipes de modo geral. Então, esse olhar ele precisa começar a acontecer para o bem, inclusive, da própria empresa, para o bem do funcionário e para o bem da própria empresa. É uma variável que mexe diretamente com o rendimento do trabalho dos funcionários. Então, a pessoa se sente mais cansada, às vezes mais desestimulada, desesperançosa, ansiosa, angustiada, em função de várias coisas que foram faladas aqui, associado, inclusive, aos problemas que já existiam. Então, as pessoas, às vezes, já estão com problema ali com o filho, questões conjugais, ou realmente uma baixa autoestima, né, uma descrença no seu potencial, nas suas capacidades, por exemplo, e isso, de modo geral, já mexia com o psicológico, associado a tudo que eu falei aqui agora, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. E aí, olhar para essa questão é de benefício para o funcionário, como também é benefício para a empresa. Ambos se beneficiam desse olhar diferenciado que a gente acabou de citar. Tá? Então, pessoal, o primeiro grande passo, qual é a primeira grande coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a identificar todo esse processo. É engraçado que a gente costuma falar muito tecnicamente sobre tudo isso, sobre ansiedade, depressão, mas nem sempre a gente para poder identificar, para poder ver o que é que está acontecendo, né? Então a gente vai agindo quase que no automático, boa parte das vezes, e a gente não se dá conta aos sinais que são indicadores de que a gente não está bem. Então, tem aqui alguns pontos específicos que eu coloquei, né? Como eu disse, eu tentei ser o menos técnico possível, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem perguntar ou no chat ou podem abrir o microfone. Então, que pontos a gente precisa começar a dar uma olhada? Frequência, intensidade, gatilho e dano.
São os 4 pontos relevantes que a gente precisa olhar para poder, primeiro, a gente identificar que alguma coisa não está legal, ok? Ficar triste é normal, mas ficar triste sempre tem alguma coisa errada. Você está sempre, todo dia, quase toda semana ali, acontece 3, 4 vezes que você demonstra uma relativa tristeza, e isso não é uma coisa boa, ok? Então, frequência é o primeiro sinal. Intensidade. Você fica ansioso, faz parte, mas, poxa, você teve uma ansiedade incapacitante, que, inclusive, não permitiu nem que você fosse trabalhar, ou realizasse uma ação, uma atividade que você tinha combinado com alguém, ou que você quer fazer, é um sinal relevante. Então, assim, frequência e intensidade são muito importantes. Mas, Diego, eu tive uma ansiedade eventual. Semana passada eu tive ansiedade. Sentir ansiedade é uma condição natural. Todos nós precisamos ficar ansiosos eventualmente. O problema sempre intensidade e frequência, tá? Se é frequente ou se é muito intenso, significa dizer que a gente precisa começar a dar uma olhadinha para esse desconforto psicológico. Gatilho, o que é que liga? Em que ponto específico, o que é que aciona aquela ansiedade ou aquele estado depressivo? A gente precisa dar uma olhada para isso também. A gente precisa começar a identificar, verificar quais são os gatilhos, porque eles são indicadores, muitas vezes, da causa. O que é que está causando esse problema psicológico? E aí a gente pode tentar manejar essa condição também. E dano, que áreas da minha vida são afetadas por conta desses problemas? Como eu disse, trabalho, vida escolar, vida conjugal, relacionamento social e assim por diante. Quais são as áreas que são afetadas nesse contexto? Ok? Então, esse é o primeiro grande passo, a identificação. Tá? Mas Diego, não é evidente, não, nem sempre. Muitas vezes as pessoas estão automatizadas, estão apenas executando a rotina de sempre. Aquele desconforto ali já faz parte, inclusive, da rotina e a pessoa nem se dá conta. Ela nem percebe, ela só segue fluxo. Ela só vai andando. E nessa brincadeira, às vezes se passam 2, 3, 4 anos até a pessoa procurar ajuda. Ou até a pessoa fazer alguma coisa por isso. E sofrendo. Né, e tendo dano, e as pessoas percebendo, indicando terapia, indicando para poder a pessoa fazer alguma coisa, procurar psiquiatra, e a pessoa vai adiando, vai entrando num processo de procrastinação, não se ajuda e vai piorando gradativamente. Tá? Eu coloquei aqui algumas definições também, bem sucintas, mas muito mais com o fim de identificação, para que a gente começasse a ver, peraí, será que eu estou ansioso mesmo? Será que eu tenho depressão? Ou eu tenho algum sinal de depressão? Ou será que eu tenho algum quadro de síndrome de burnout, né? Então, eu coloquei algumas pequenas definições, tá? Bem sucintas mesmo, mas aí eu vou focar em algumas questões que são relevantes. A ansiedade, ela é uma condição muito específica de uma preocupação quase sempre relacionada ao futuro. Eu gosto muito de pegar essa definição da preocupação como ocupação, é uma ocupação antecipada. Eu estou me antecipando a alguma coisa de ruim que eu acho que pode acontecer, mas que eu não tenho nem certeza, muitas vezes, se vai acontecer. Certo? Então é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. Ela está ali, como eu disse, ou tem frequência ou tem intensidade, como no caso da síndrome do pânico. Tá? Eu sinto aqui durante aproximadamente meia hora uma ansiedade que ela me incapacita, ela me faz me sentir um desconforto muito intenso que não permite que eu realize as atividades ali naquele momento, e depois eu entro num quadro chamado de agorafobia. Eu fico com medo do medo, eu tenho medo de sentir medo, tá? E é importante. Aí o que acontece com pessoas que passam por isso? Às vezes tem dificuldade de sair de casa, às vezes tem dificuldade de interagir com pessoas, ou tem dificuldades de simplesmente entrar no carro e dar uma volta, e a pessoa quer ficar ali na sua zoninha de conforto, no caso. E medo de situações cotidianas, né? Foco em um futuro catastrófico. Eu tô sempre pensando no futuro, com algo ruim que pode vir a acontecer. Eu não quero que esse futuro se aproxime, eu não quero que ele chegue perto de mim, ok? Eu vou dar aqui um exemplo, pegar um exemplo básico, né? Uma palestra que eu vou fazer e eu tenho medo de errar, ok? Então, é ligado ao futuro, é catastrófico, porque eu estou supondo que algo de terrível vai acontecer, por exemplo, nessa situação, e eu não quero que ele se aproxime. Enquanto eu fizer isso, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar mal. E a melhor coisa que a gente faz num momento como esse é ver como é que a gente pode resolver a situação para eu conseguir ficar tranquilo. E a antecipação de problemas que você não sabe se vai acontecer. Então, isso aqui, de modo geral, tem uma relação direta com o processo de ansiedade, tá? Não é todo critério
do DSM ou do CID, mas é uma visão mais geral para a identificação, para que vocês consigam identificar, né, se caso alguém tenha ansiedade, identificar se tem. A depressão. A depressão é um transtorno do humor marcado pela sensação persistente de tristeza, apatia também, tá? Não tenho vontade de fazer algumas coisas na minha vida, perda de interesse, alterações do sono e no apetite. Então, de modo geral é isso. Mas como é a historinha da pessoa com depressão, muitas vezes? Ela é caracterizada geralmente por crenças negativas, pensamentos negativos. A crença é um pensamento que você acredita, você de fato acredita naquilo, ok? Não é um pensamento não é um pensamento qualquer. Então, você dá credibilidade para aquele pensamento na sua cabeça. E aí isso gera o que a gente chama de carga emocional. Se eu acredito, por exemplo, vou pegar aqui uma frase muito típica de pacientes depressivos. Se eu acredito que eu sou incompetente, por exemplo, isso vai gerar carga emocional. A carga emocional ligada a esse pensamento geralmente é tristeza. Se isso acontece em frequência, passa aí um mês e eu continuo triste pensando isso, eu entro em processo depressivo. Diego, eu estou há uma semana nesse contexto. Você não tem depressão, tá? Você está aí com a tristeza, que, claro, a gente precisa manejar, precisa ver o que é que está acontecendo com essa tristeza, mas isso ainda não vai caracterizar um processo depressivo. Ok? Passou um mês, a gente vai considerar como sendo realmente um quadro depressivo, e aí precisa começar a fazer as intervenções, geralmente, no caso, psiquiatria e psicologia, tá? Dependendo da situação, a gente pode guiar somente ou para um ou para outro também, ok? Então é bacana a gente dar uma olhada nisso, se a autoestima está baixa. Eu gosto muito de falar de autoestima como sendo ter carinho por si. Eu tenho carinho por mim? Ok? Então a palavra estima ela faz referência a isso. Eu gosto de mim, eu tenho carinho pela minha pessoa. Se eu entendo que não, eu tenho uma baixa autoestima. Se eu tenho baixa autoestima, eu tenho uma chance alta de desenvolver um processo depressivo. Ok? Então preciso ficar de olho nessa referência. Também. E o burnout, que é um processo muito semelhante à depressão, ele é muito parecido, mas muito ligado à condição do trabalho. Então, é um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Geralmente, profissionais que desenvolvem o burnout são excelentes profissionais. São pessoas com grandes capacidades, são pessoas que realmente desempenham o papel profissional de maneira ímpar, né? Ele realmente é muito dedicado, mas ele chega no esgotamento físico, boa parte das vezes, e aí esse cansaço começa a limitar. E aí ele começa a entrar no processo de afastamento, muitas vezes, do trabalho. Então, por isso que a gente precisa estar sempre alinhando o quanto que eu desempenho, o quanto de atividade eu desempenho, para poder eu conseguir render bem, certo? Sem exatamente chegar nesse processo de exaustão. As fases do estresse, elas entram justamente por aí. Ela tem fase de adaptação e tem fases de exaustão, né? O estresse, justamente, é o que te guia ao movimento, é o que te guia para poder se movimentar. Todos nós precisamos de estresse também. Agora, quando ele é demasiado, ele começa a gerar dano, aí eu acabo entrando na síndrome do burnout. Ok? Então, ele gera esse esgotamento físico, psicológico, e eu perco a vontade, muitas vezes, de trabalhar. Um relato, às vezes, de pacientes com síndrome do burnout, é de acordar e já ter uma dificuldade muito grande para poder ir para o trabalho. Quando chega no trabalho, é sentindo um desconforto muito grande também. Então, você imagina o quanto que isso incomoda e o quanto que isso atrapalha a vida profissional da pessoa, né? Então, ela não tem o mesmo empenho para poder exercer as atividades. Tá? E como e por que todo esse processo acontece? Como é que tudo isso acontece? Por um motivo simples. Temos experiências na nossa vida, tiramos conclusões a partir delas, desenvolvemos crenças e passamos a nos guiar por elas. Eu vou explicar melhor isso. A gente vai vivendo. Tá? Imaginem as primeiras experiências profissionais que vocês tiveram. Geralmente a gente não tem muita expectativa, tem expectativas muito positivas sobre ela, e a gente tem um sentimento de bem-estar e alegria envolvido, né? Tem muitos ganhos a partir daí. Então, eu tô iniciando minha vida financeira, tô ganhando um pouco mais de dinheiro, tô ganhando independência, tô ganhando autonomia, e isso vai me dando um sentimento de muito bem-estar e alegria. E a gente tira conclusões a partir daí. Eventualmente, a gente vai passando por situações que vão causando desconforto. E a gente também tira conclusões a partir daí. Isso acaba mexendo
um pouco com a gente desenvolve as crenças, né? O que é a crença especificamente? É um padrão de pensamento, é uma lógica de pensamento que você, como eu já disse, acredita, e a partir daí ela vai gerar emoções em você, ok? Vamos imaginar que o pensamento do tipo, eu não sou capaz de exercer o meu trabalho, e a pessoa acredita nisso. Agora imagina o sentimento que ela tem a partir daí. E, consequentemente, imagine que ações ela vai ter a partir desse sentimento. Então, ela teve esse pensamento, isso gerou um sentimento como tristeza para ela, e, consequentemente, ela vai ter menos empenho, ela vai ter menos energia para poder exercer. Ok? E aí ela passa a nos guiar. Depois de um tempo engraçado, a gente esquece como é que surgiu. Passa anos, às vezes, como eu disse, se passa anos sem procurar terapia, muitas vezes eu esqueço como é que começou. Eu tenho só a conclusão, e ela vai me guiando. Simplesmente. E eu tenho a impressão que sempre foi assim, quando na verdade isso não aconteceu. Tá certo? Então a gente precisa mudar. O trabalho quase sempre é em cima do processo de adaptação ao trabalho ou às questões que causam dano, ou também em cima dessas modificações, né, da modificação do padrão da crença. Mudou a crença, a gente muda a emoção. Mudou a emoção, a gente muda a conduta. A gente muda o comportamento da pessoa. Então a lógica é guiada nesse formato, nesse sentido. Né? Então o modelo, esse aqui é um modelozinho que a gente usa muito na terapia cognitivo-comportamental, como eu tinha comentado. Eu tenho os eventos, né? Eu já tenho a crença já está guardadinha lá, aí eu tenho um evento. O evento faz o quê? Liga a crença. Tá? Aqui alguns exemplos: estudar para a prova, brigar com alguém, assalto, comprar um carro, tirar uma CNH. Isso vai gerar um pensamento. Vamos pegar aqui o exemplo da CNH. Eu não sou capaz de tirar minha carteira. Vai gerar uma emoção, tipo raiva, medo, alegria, tristeza. Aqui no caso da CNH, muito possivelmente é tristeza. E vai gerar o comportamento. Vamos pegar aqui um exemplo: desistir de ir ao Detran. Isso, ela vai reforçando a crença, você vai acreditando mais que você é incapaz. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: na vida tem mais gente que desiste do que gente que fracassa. E as pessoas, elas vão desistindo, e vão achando que isso é fracassar. Então, boa parte das vezes, elas nem tentam, tá? E acham que isso tem uma relação direta com fracasso. Ou não tem uma medida adequada das limitações ou físicas ou psicológicas que elas estão apresentando no momento, e e ela vai se guiando também por esse padrão de pensamento, né? E acha que isso é fracassar, quando na verdade não é. A capacidade, boa parte das vezes, está com cada um de nós. Nós temos as capacidades, nós temos a condição de exercer o trabalho, mas aí o pensamento ele acaba exercendo influência. Infelizmente, tem uma brincadeira que eu uso muito para poder fazer essa demonstração da crença e do pensamento, a ativação do pensamento, mas que infelizmente aqui, por ser online, eu não vou ter como fazer. Eu peço para, se fosse uma sala de aula, eu pediria para gritar, para dar um grito na sala de aula, tá? E pedir para dar um grito, geralmente ativa a crença de o que é que as pessoas vão pensar de mim. Entendeu? E a pessoa entra justamente, sente um desconforto emocional e ela evita a situação. Certo? Então, se eu pedisse para qualquer um de vocês aqui gritar, muito possivelmente eu teria o desencadeamento dessa condição, né? E vocês perceberiam a ativação da crença. Tá? Mas eu posso mandar, tem uns videozinhos sobre conformismo social que eu posso mandar para Daniela, ou posso mandar para a Júlia, e Júlia pode compartilhar com vocês, que demonstra um pouco isso, né? Como a ativação da crença, ela exerce influência direta sobre nós, tá? Então isso aqui é como a cabeça de vocês funcionam. A cabeça de vocês funciona justamente nesse formato aqui. Ok, pessoal? As emoções são como sirenes. Ela é o que nós chamamos de mais consciente, certo? Então, nem todo pensamento nosso ele é consciente, às vezes ele é inconsciente mesmo. Tá? Daniela tá rindo aqui, eu tô vendo você rindo, viu, Daniela, de mim. Tirando sarro da minha cara, porque antes eu negava essa palavra, né, Daniela? Não, agora eu aceito. Tá? É inconsciente mesmo, a gente não tem acesso direto à consciência, a boa parte desses pensamentos. E olha só que interessante, como é que eu vou trabalhar um pensamento que eu não tenho acesso consciente a ele? A gente trabalha justamente através da vida emoção, porque a emoção, eu costumo ter acesso consciente. E aí tem uma frase que cada um de nós pode perguntar a si, que é: o que é que esse sentimento está dizendo para mim? O que é que a tristeza está dizendo para você? O que é que a raiva diz para você? Vou pegar o exemplo da raiva. Todo sentimento de raiva, geralmente, ele é relacionado a
injustiça, sentimento de injustiça ou sentimento de falta de controle. Eu fico com raiva quando eu acho que eu fui injustiçado ou quando eu queria ter controle sobre uma situação e não tenho. Então ele está te avisando, ali, está dando sinal de que você está sendo injustiçado. A tristeza geralmente tem uma relação direta com as coisas não estão dando certo. Eu preciso refletir, eu preciso mudar, né, essa maneira de pensar. E a alegria, geralmente, ela é um indicativo de que você precisa continuar a exercer aquelas atividades e aquelas funções. Então, a emoção ela é uma sirene, ela está ligando aí, né, está passando algumas informações para você, passando alguns sinais, tá? Assim como a sirene está passando um sinal de que alguma coisa de ruim está acontecendo ali, né, tem alguma situação de saúde que precisa de cuidado ali dentro do carro, tá? Os pensamentos. Quais são os pensamentos mais típicos desses 3 quadros clínicos que a gente acabou falando? Pensamento de pessoas em estado depressivo. Eu peguei aqui alguns, né? Tem listas enormes de pensamentos que depois eu posso estar passando para vocês, como o tempo era mais curtinho, eu peguei alguns. Não sou capaz, ninguém gosta de mim, sou incompetente, sou um fracasso, não sou digno, não tenho valor, sou feio. Então são pensamentos típicos de pessoas depressivas, tá? Pessoas ansiosas, como eu disse, a ansiedade ela é sempre referente ao futuro. Então, é uma preocupação. Eu costumo dizer que o ansioso ele não quer que algo ruim aconteça. O depressivo ele já tem certeza que vai acontecer, ou ele acha que já aconteceu. Tá certo? Então, o ansioso, geralmente os pensamentos são: será que vou conseguir? Olha, futuro, será que eu vou conseguir? E se eu não der conta, será que vão gostar? Então, é sempre referente ao futuro. São preocupações referentes ao futuro, tá? E o pensamento das pessoas exaustas. Não aguento mais, não vale mais a pena continuar com isso, estou muito cansado. Então, são pensamentos específicos das pessoas com burnout. Mas, Diego, se isso for verdade, olha, todo pensamento ele tem uma coisa que nós chamamos de atribuição. Ela pode até ter uma carga de verdade, mas ela tem um significado que é dado por cada um de nós. Nós damos um sentido a essa condição, a esse pensamento, tá? A esse fato. Então nós damos um sentido. Esse sentido ele pode ser manejado. A gente pode mudar. Eu vou já mostrar isso para vocês. Então a gente pode alterar um pouquinho o sentido que é dado e a maneira como a gente lida com essas questões. Tá certo? Então, diante das características, o que fazer? Primeira grande coisa, é admitir a fragilidade emocional e procurar ajuda é fundamental. Entendeu? Então, a gente precisa admitir que existe que nós temos fragilidade e que precisamos, às vezes, procurar ajuda. Eu costumo dizer que tem que ser muito forte para poder admitir fragilidades. A gente precisa ser muito forte para poder admitir fragilidades. A gente não tem como dar conta de tudo, é impossível nós darmos conta de tudo. Então, nós temos pontos vulneráveis mesmo que a gente precisa de ajuda de outras pessoas, tá? Mas, de qualquer maneira, eu separei aqui algumas dicas para vocês conseguirem ter esse manejo, conseguirem manejar essa questão. Tá bom? Inicialmente, pense no seu cérebro como um conjunto de ferramentas manejáveis e reguláveis. Tá? Tá meio cartesiano a foto, mas a lógica é a gente imaginar como se a gente tivesse vários órgãozinhos na cabeça que a gente ou usa muito ou usa pouco. Eu vou dar um exemplo de uma função cognitiva que, se a gente usa muito, isso pode gerar desconforto psicológico. Geralmente, dois que são muito comuns é a autocrítica, né? Então e a culpa. Imagina isso como sendo uma habilidade, uma ferramenta psicológica. Você pode usar de maneira adequada ou pode usar de maneira inadequada. Tá? Se você consegue usar adequadamente essas ferramentas, o resultado para você é maravilhoso. Se criticar de vez em quando é muito bom, mas criticar em demasia, o que é que ele faz? Ele é um processo punitivo. Você vai realizando menos atividades, eu vou me sentindo menos capaz de dar conta daquela condição. Então, eu preciso deixar de usar, eu preciso usar na medida correta. Autocrítica e culpa, né? A culpa, eu costumo dizer, inclusive, que é um sentimento bem, bem ruim. Olhar para trás, olhar o que não deu certo, não me ajuda a resolver o que tem que... Né, não me ajuda a resolver o futuro. Então, eu posso até tirar uma conclusão do passado. E isso é importante. Mas eu não posso ficar me guiando o tempo todo por esse passado ou sofrendo porque eu executei essa ação. Ok? O desequilíbrio do uso dessas ferramentas costuma ser o grande vilão. Tanto que, como eu comentei no início, ansiedade não é exatamente uma coisa ruim.
Ansiedade é bom. Se tem um ladrão atrás de você, você precisa estar ansioso. É extremamente importante você ter ansiedade num momento como esse. Porque eu preciso identificar essa condição de perigo, que isso é perigoso, aquela condição ali é perigosa, e eu preciso ter uma ação para poder conseguir lidar com ela. Então, faz parte. O problema é o desequilíbrio, o problema é a frequência e intensidade. Se está acontecendo muito frequentemente, eu estou quase sempre ansioso, por exemplo, significa dizer que eu tenho que mudar alguma coisa. Tá? Preciso começar a mexer um pouco aí. Então, usar essas ferramentas psicológicas, elas são normais. Agora, o desequilíbrio delas é que a gente considera realmente como, de repente, né, dependendo da condição, como sendo um transtorno ou sendo uma condição que precisa de ajuda de um profissional. Tá bom? Até alegria, eu costumo dizer que até alegria demais é ruim. Tá? Então, se você está com alegria que ela causa dano para você, que ela prejudica nas suas relações sociais e por muito tempo, muito possivelmente você vai precisar de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Tá certo? Então, algumas dicasinhas para poder a gente começar a lidar com isso. Tá? Primeiro, desenvolva bons hábitos psicológicos. A gente fala muito de bons hábitos físicos, faça exercício físico, coma de maneira saudável, mas a gente esquece dos hábitos psicológicos. E a gente só consegue lembrar desses hábitos quando a gente fala dessas ferramentazinhas mentais, certo? É quando a gente lembra. Então, assim, se culpe pouco, se critique na medida correta. Vou pegar aqui só um exemplo de dormir, do hábito de dormir, né? Foi o que eu separei para poder falar hoje. Muita gente tem o hábito de ficar pensando antes de dormir, como se fosse resolvendo problemas antes de dormir. É um hábito péssimo, porque você aumenta o seu metabolismo e a chance de você dormir diminui muito. E aí o que eu faço? Eu preciso aí de uma variável, geralmente medicamentosa, para poder conseguir fazer a regulação. Quando, na verdade, se eu consigo organizar esse meu hábito e consigo dormir no momento adequado, da maneira adequada, eu consigo fazer a regulação do mesmo jeito. Então, eu vou dar um exemplo muito pessoal de uma técnica que eu uso, né? O metabolismo ele é regulado também pelos pensamentos. Então, no meu caso específico, se eu tiver qualquer dificuldade para dormir, uma coisa que eu faço a troca do pensamento. Se eu notar que eu tenho uma preocupação, eu estou pensando como é que vai ser outro dia de trabalho, eu tento fazer uma modificação do pensamento. O meu pensamento específico é eu com minhas duas filhas brincando numa lagoa que fica numa casa do meu pai. Tá? Eu fico pensando nisso. O que é que costuma acontecer? O pensamento ele quer fugir, porque o pensamento sempre quer ir para a preocupação. Mas você fazendo isso de maneira voluntária, você dentro ali de 20 a 30 minutos, você consegue fazer a regulação. Ok? E depois você vai se habituando, depois você vai se acostumando com isso. Então, o seu organismo, ele funciona como se fosse um relógio. Se você executa essa ação muitas vezes, você vai criar o hábito, e depois de um tempo você vai conseguir dormir de maneira mais fácil. Ok? Então, isso é possível de ser feito. Tá? E funciona, viu? Eu estou dizendo que eu uso. Essa é a estratégia. Estratégias para lidar com ansiedade. Ora, eu estou falando que a ansiedade ela é uma preocupação referente ao presente. Então, a primeira grande sacada para poder lidar com a ansiedade é foco no presente. Né? Então, eu estou sempre preocupado com o futuro e aí eu tenho que focar no presente. Mas, Diego, não é fácil. Está lá o problema pode acontecer e eu não sei o que fazer. Então, a gente vai tentar entrar num processo que a gente chama de resolução de problemas. A gente vai pensar quais são as soluções para poder lidar com aquela condição, quais são as alternativas que nós temos, e vamos matando uma a uma. E vamos executando uma a uma. Quanto mais eu estou focado na resolução de problemas, mais rapidamente eu consigo, talvez até de maneira antecipada, resolver aquela condição e menos preocupado eu fico. E mais saúde psicológica eu tenho também. Tá? Que é o segundo passo. Foco na solução e não no problema. Ok? Fazer controle respiratório. A ansiedade também ela é regulada pela respiração. O pensamento interfere no fisiológico, mas o fisiológico também interfere nas funções cognitivas, tá? Então a gente precisa muitas vezes fazer o controle respiratório. É o que a gente chama do respirar em 3, inspirar em 3, expira em 6, né? Puxa o ar 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você joga mais ar para fora do que você absorve, ok? Você diminui a quantidade de gás carbônico no seu organismo, isso diminui um pouco o seu metabolismo e faz com que você fique um pouco mais calmo também, tá bom? Identificar pensamentos ansiogênicos, que são, como eu disse, nessa estrutura aqui, ó, que eu tinha comentado. Será que o será e o e se, basicamente. Será que alguma coisa de ruim vai acontecer? Será que minha filha vai passar de ano? Será? Então, focar
identificar esse padrão aqui no caso da ansiedade, né? Como eu tinha comentado, a depressão a pessoa já tem certeza, ela já tem convicção, não sou capaz, ninguém gosta de mim. Esse mesmo pensamento numa característica mais ansiogênica seria, será que eu sou capaz? Será que alguém gosta de mim? Será que eu sou competente? A lógica seria essa, tá? E criar pensamentos alternativos, ok? Criar novos pensamentos, pensar em novos pensamentos, certo? Para poder você conseguir lidar com essa condição. Então, será que eu sou competente? Eu posso tentar trocar pelo pensamento, eu vou realizar a ação e vou verificar, tá? Uma outra maneira que eu tenho é, em vez de pensar em categoria, sou competente, sou incompetente, é colocar em contínuo, de 0 a 10, quanto competente eu sou. Isso ajuda, porque é muito comum a pessoa criar um critério, tipo, só sou competente se fizer tudo perfeito, ok? Mas às vezes eu estou ali faltando uma besteira para poder fazer tudo como eu gostaria. Faltando um detalhe. E aí eu consigo ver que eu tenho um grau muito alto de competência, apesar de não ser perfeito, e essa perfeição quase sempre você não vai chegar. Tá? Você vai ter dificuldade de chegar. Estratégias para lidar com a depressão. Mantenha sempre uma rotina de atividades prazerosas. Teve uma redigitação aí, tá? Prazerosa. Nesse momento, eu sei que é difícil, eu sei que na atualidade é bem complicado, mas se a gente consegue manter uma rotina de ações e atividades prazerosas quase que diariamente, melhor para você. Se todo dia você faz alguma coisa que de fato te dá bem-estar, te dá prazer, melhor para você. Aprenda a focar nos ganhos, ou nas características positivas, ou nas suas qualidades e não nas perdas. Pessoas depressivas têm uma tendência muito forte a focar nas perdas. Elas estão sempre focando nas perdas, tá? Se alguma coisa de ruim ou errada acontece, dá uma olhadinha se não tem como resolver. Quase sempre tem. A grande maioria dos problemas a gente consegue dar um jeito. Entendeu? Com alguma perda, muitas vezes, mas que nada que chega a me atrapalhar. Aprender a valorizar as suas qualidades e melhorar as imperfeições. Então, é muito comum as pessoas estarem focadas no que elas não têm. Eu queria ser assim, eu não tenho isso. Valorize um pouquinho aquilo que você já tem. Até para a gente usar como referência, como base para poder crescer e para poder desenvolver. Entendeu? E as imperfeições a gente dá uma melhorada. Aquilo que você não gosta em você, a gente vai tentando evoluir. A gente vai vendo que ações a gente pode executar para poder evoluir. Mantenha-se ativo e evite ficar muito tempo ocioso. Então, com essas dicas assim, com essas dicas aqui, você costuma se sentir um pouco melhor. Quando chega um paciente depressivo no consultório, o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer uma agenda de atividades prazerosas. É a primeira ação que a gente faz. Dela todo dia ela ter alguma atividade prazerosa para poder ela conseguir ter como referência, né? O depressivo, ele geralmente ele antecipa que as ações elas não serão efetivas, que ele não vai trazer nenhum ganho, nenhum benefício para ela, certo? Então é muito comum a coisa funcionar desse jeito. E a gente pode trabalhar para poder criar uma nova rotina e ela conseguir antecipar o contrário. Antecipar que pode ser bom. E aí a gente faz isso justamente executando pequenas ações prazerosas todo dia. Geralmente elas não têm vontade de fazer de início, mas à medida que ela vai vendo o reforço, né, o benefício dessa condição, ela vai se sentindo um pouco melhor. E aprender a lidar com a exaustão, exercício de respiração, também é importante. Compartilhar as suas dores. Geralmente, quem tem esse tipo de sentimento, né, está muito cansado ou exausto, qualquer sentimento nesse formato, tem uma dificuldade muito grande de compartilhar, porque a pessoa entende como sendo um sinal de fraqueza. Eu sou fraco porque eu estou me sentindo desconfortável. Pessoal, todo mundo se sente desconfortável em quase todos os valores em algum momento da vida. Então, quase todo mundo tem algum tipo de conflito conjugal em algum momento da vida, ou laboral, ou na vida acadêmica, ou na vida familiar. Quase todo mundo tem algum tipo de dificuldade em praticamente todos os valores. Ok? Então, é algo muito comum. Muito comum. Então, as pessoas não querem demonstrar fragilidade muitas vezes e ficam sofrendo. E passam muito tempo sofrendo. Quando, na verdade, eu escolhi ali, às vezes, não precisa ser nem um psicólogo, escolher uma pessoa da minha confiança para poder compartilhar, aquilo já costuma me aliviar, porque começa a me dar possibilidades. Possibilidades que antes eu não conseguia pensar. Mas a partir do momento que eu começo a falar, essas possibilidades começam a aparecer. Adequar o estilo de vida,
tá? Ok, trabalhar faz parte, as pessoas querem crescer profissionalmente, as pessoas querem ganhar melhor, mas a gente precisa regular de modo que a gente possa ter, como eu disse, tempo para a gente fazer atividades prazerosas. Se eu entro numa linha incessante de trabalho, tá, há uma tendência muito forte a você aguentar pouco tempo. Você aguenta uns poucos anos nesse ritmo. E aí você começa a entrar em processo de adoecimento. Alguns estudos falam em 7 anos. Tem vários estudos dizendo que nesse ritmo muito pesado, uma pessoa aguenta aproximadamente 7 anos. E depois disso ela começa a regular. Eu comento muito, então eu faço muita referência muitas vezes a artistas, né, cantores. Você nota que no início da vida profissional eles estão fazendo show quase que diariamente. À medida que o tempo vai passando, eles vão diminuindo bastante essa quantidade de shows. Não negligenciar necessidades básicas, e quando estou falando de necessidades básicas, estou falando de necessidades de interação social, necessidade de ter relacionamento amoroso, necessidade de ter relação familiar, de se divertir, e coisas desse tipo. Separar momentos diários para descansar, tá? Dormir bem, isso aqui é fundamental, já está provado, existem vários danos que já são conhecidos pelo fato de uma pessoa não dormir de maneira adequada, tá? E evitar pontos de vista demasiadamente exigentes. Você querer ser bom, querer fazer coisas de uma maneira bacana, né? Com um grau de execução que chegue perto da perfeição, ela faz parte. Agora a gente tem que ver até que ponto isso vai trazer dano para você. Se a gente nota que começa a trazer dano, a gente precisa começar a repensar nessa atividade, como é que essa atividade tem que ser feita. Porque senão, como eu estou dizendo lá na frente, acaba gerando desconforto emocional e a gente acaba se distanciando desse processo, tá? O segredo da saúde mental e corpórea está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábio e seriamente o presente. Ok, pessoal? E se precisar, procure terapia. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, Daniela. Estou aberto a perguntas. E mais uma vez queria agradecer ao convite, né, e parabenizar pela sensibilidade de poder dar esse presente para os funcionários de vocês. Bom, pessoal, estou aberto a perguntas. Quem quiser. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem abrir o microfone, quem quiser, ou vocês podem fazer perguntas pelo chat. Diego, eu acho que Tereza está falando, Tereza Diniz, mas eu não estou ouvindo. Você está ouvindo? Deixa eu dar uma olhada aqui, estou não. Agora... Abriu o microfone. Abriu o microfone. Pronto, abriu agora? Abriu meu microfone? Abriu, estou... Pronto. Eu não tenho pergunta para fazer, eu tenho a agradecer, porque eu já imaginava que ia ser muito boa, mas você me surpreendeu, foi melhor do que eu imaginava. Obrigado. Eu me identifiquei em alguns aspectos, não todos, graças a Deus, assim, em alguns momentos eu vi que eu preciso, tem algumas coisas que eu preciso repensar, mudar, né, ver. Sim. E muito obrigada. E foi muito boa mesmo. Gostei bastante. Viu? E como eu tinha comentado, está gravado. Está sendo gravado, então vai ficar disponível para vocês consultar, se quiserem, mais na frente, tá? Vou querer. Muito obrigada. Disponha. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Pessoal, vocês podem mandar também pelo chat. Pode fazer pelo chat. Porque não se identifica, nem guarda civil. Mais à vontade. Fabiana. Se alguém quiser, se alguém preferir fazer em particular, o meu contato está aqui, ok? Também? Diego, em cima. Oi. Foi muito especial aí, quero falar. Fabiana. Certo. Oi, Fabiana.
Eu lhe conhecia só de nome, né? Assim, Sim, seu trabalho, não conhecia pessoalmente. Quero lhe parabenizar obrigado. pela contextualização do tema, por estar trazendo essa proposta. Eu não sou da Paulidente, estou aqui a convite de Daniela, Sim, mas achei uma abordagem excelente. Essa coisa de trocar informação, de despertar insights na mente, nas pessoas, para reflexão e, acima de tudo, essa empresa ter essa visão de agregar valores é verdade. aos seus funcionários, parceiros, colaboradores, porque eu acho que o mundo momento é relações e é parceria, né? Então, assim, eu quero só, não tenho o que dizer, porque realmente eu estou surpresa, igual como o depoimento anterior. Obrigado. E você, Sualinha, adorei sua abordagem, super. Quem não é da área conseguiu entender, né? Isso é muito importante em uma palestra. Às vezes a gente vai para uma palestra e as pessoas sobem muito o nível de comunicação. E a comunicação é tudo. Não, Você claro. pode ser bam lá em PhD, mas se você não passar o seu PhD, aí você volta a estaca zero, né? Verdade. Então, estou feliz e quero participar dos próximos. Tá ok, já vou combinar aqui com a Daniela. Show! Parabéns! Obrigado. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Pois não, não. Daniela, então, acho que é isso. Ninguém está se prontificando. Pessoal, olha, tem algumas mensagens no chat. Excelente proposta, que temos na vida. Parabéns, obrigado, pessoal. Posso disponibilizar, claro. Posso disponibilizar, sim. Tanto slides como isso, com gravação do vídeo. Também. Tá? Pessoal, estou à disposição para responder perguntas. Eu vou deixar meu telefone aqui para vocês. Se alguém quiser fazer perguntas. As pessoas querem fazer perguntas, mas as pessoas estão meio constrangidas, talvez, não sei. Não tem como, digamos assim, perguntar se apareceu o nome, esse tipo de coisa. Por aqui não, aqui vai aparecer. Certo? Mas eu vou deixar aqui meu telefone está ali para vocês, meu WhatsApp. E eu fico à disposição para quem quiser poder me fazer perguntas, eu vou responder no decorrer do dia. Essas perguntas. Certo? Então, eu fico à disposição de vocês. Certo. E para quem quiser também, meu e-mail está aí na tela, tá? Podem fazer perguntas pelo e-mail. Alguém está falando vocês aí? Tem pergunta? Podemos encerrar? Fabiana, se eu não jogar uma pergunta, não, você que é ótima de perguntas. Mariana, passa aí que eu pergunto aqui. Eu te recomendo uma apresentação. Daniel, eu posso ficar à disposição. Eu fico à disposição pessoal. Oi? Oi, Diego. Estou perguntando aqui qual seria o controle para manter a ansiedade, para manter o controle na hora que você está situação de estresse com o paciente. Situação de estresse. Varia muito além da respiração. Olha só, depende muito do tipo de estresse que a gente esteja falando, né? Existem vários estressores, às vezes é bom a gente entender um pouquinho qual é a situação.
Mas, geralmente, e deixa eu falar um conceito que acontece. Às vezes o paciente ele vai o procedimento do nosso consultório com um fim que às vezes distorce um pouco do mero tratamento. Então, ele vai lá para poder mostrar que sabe mais que você, ele vai para poder ter controle sobre você e coisas do tipo. O nome disso é agenda oculta. Agenda oculta. Agenda oculta é um motivo específico pelo qual, às vezes, a pessoa vai no seu consultório e não é ser tratado. Entendeu? Se eu consigo identificar essa agenda oculta do paciente, boa parte das vezes eu consigo manejar. Eu não estou falando nem de ansiedade, eu estou falando de administração da relação terapêutica mesmo. Aí eu consigo ter um controle melhor sobre o meu paciente, eu consigo escolher, às vezes, que tipo de ação, a maneira como eu vou interagir com ele, por exemplo, para poder eu conseguir lidar com as demandas, entendeu? Que ele está me trazendo. Tá? Deixa eu só... Pode falar. Desculpe, eu entendi assim a pergunta, digamos, uma situação difícil, né, na hora com algum paciente, uma intercorrência, ou algum problema que surgiu na cadeira do dentista, digamos assim, literalmente, ou no consultório, qual a melhor forma de você lidar com essa situação de pressão? A melhor forma é a previsibilidade. Geralmente, eu suponho que 90% dos problemas eles são previsíveis. Estou certo ou estou enganado? Né? Então, boa parte dos problemas eles são previsíveis. Se a gente consegue ter previsibilidade, a gente consegue compreender exatamente qual é o curso de ação que posso tomar, eu consigo ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Certo? O que vai gerar ou tranquilidade ou ansiedade é que tipo de previsão eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma previsão catastrófica ou eu estou fazendo uma previsão positiva? Ou estou focado na resolução? Então, esse tipo de previsão ele será determinante para o estado emocional que eu vou ter. Se eu consigo fazer previsões positivas, tipo, poxa, não, se eu for por aqui, a coisa pode dar certo, pode funcionar, aí eu costumo me acalmar numa situação como essa. Entendeu? Eu costumo ficar um pouco melhor. E assim, para se acalmar, eu acho que a pergunta seria essa, para se acalmar, seria uma respiração? Você pode fazer... Um paciente difícil na cadeira. E um problema. A respiração é uma alternativa, né? O problema da respiração é um pouco mais demorada. Você pode fazer o questionamento socrático, que é questionar como eu disse, vamos dizer que você esteja tendo um pensamento negativo num momento como esse. Você pode questionar esse pensamento para poder você conseguir ter alternativas, né? Pensamentos alternativos para poder conseguir exercer o controle. Você pode fazer previsibilidade de futuro de maneira mais otimista ou realista, certo? Você pode trabalhar com resolução de problemas, então são algumas técnicas para poder você se acalmar, entendeu? Como eu disse, você é guiado pelo que você pensa, dependendo do pensamento que você vai ter, você vai ficar mais nervoso ou mais calmo, certo? Então, a maioria, você tem duas vias de controle, ou a via do pensamento ou a via fisiológica. A fisiológica, geralmente, você usa o relaxamento muscular, o relaxamento que você faz movimentação de alguns grupos musculares, e você diminui, mas o tempo talvez não permita, ou respiração, ok? E pela via cognitiva, você faz a modificação do pensamento, que aí isso vai ajustando a sua emoção. Essas duas vias ajustam a emoção. Entendeu, Daniela? No caso. Mais perguntas? Eu tenho até um vídeo no YouTube de relaxamento autológico, eu posso estar mandando também para você, tá? Pode ser executado. Isso também pode ser tema de um próximo encontro, né? Esse tema específico, dependendo do interesse do pessoal. Pode sim, claro. Com certeza. Situações de estresse. Pois é. O paciente na cadeira. Vamos pensar. É bacana, talvez já ter alguns relatos de várias situações, porque isso me ajuda a pensar na resposta. Eu já posso estar organizando a resposta a partir da situação que aconteceu. Entendeu? E aí eu separo para vocês, nesse formato. Seria bom, né? Acho que isso deve acontecer até com frequência, né? Vocês pensassem os tipos de situações mais comuns, conversassem entre si, para colocar a questão para ele, né? De uma forma mais concreta, né? Exatamente.
Fabiana, cadê a pergunta, Fabiana? O pessoal está tímido hoje, é para o nosso primeiro encontro, mas o pessoal vai soltar. As próximas vezes o pessoal se solta. Não, o que eu acho também é assim, a abordagem que ele fez sobre a diferença de mente depressiva, mente exausta, achei muito pontual, porque quem não entende um pouco do cuidado da mente, acha que todo mundo está com depressão, entendeu? Achei bem pontual isso aí, a diferença de você reconhecer através do comunicar com o paciente, distinguir o que é uma mente depressiva, o que é uma mente exausta, uma mente pessimista. Isso é muito importante. É bacana que fica fácil de visualizar, né? A gente fica perdido, Isso. às vezes, por exemplo, com o familiar, e a gente conseguindo separar nessas 3 categorias, fica mais fácil a gente conseguir visualizar. E até indicar para realmente a nossa terapêutica, muitas vezes, ou a pessoa ter algum cuidado em especial. Deixa eu contextualizar. A Fabiana também é uma pessoa que cuida. Ela é fisioterapeuta, digamos assim, é a fisioterapeuta da família. Mãe agora está lá com pilates com ela. Eu, Mar, todos, Dona Marizinha, todos somos pacientes e fãs. Legal. Parabéns, Fabiana. Bem. Bom, pessoal, eu estou vendo que não tem mais perguntas. Eu acho que Tereza ia dizer alguma coisa. Até aí, Tereza. Tá sem som. Pronto, eu sempre tenho dificuldade aqui no meu microfone. Eu ia dizer que também, eu acho que não está tendo muitas perguntas, porque você foi tão claro e assim, e tudo foi explicado de uma forma que todo mundo entendeu tão bem, que eu acho que não tem muitas perguntas por isso. Eu, pelo menos, uma coisa que eu não tenho é vergonha de perguntar. Garanto a você que se eu tivesse dúvida, já estava aqui, já tinha lhe perguntado muita coisa, mas você foi ótima, eu não tenho o que reclamar. Foi muito boa mesmo a palestra. Foi excelente. Foi excelente. Obrigado, Daniela. Pois o meu telefone está aí para vocês, tá? Vocês podem falar comigo, vou responder no decorrer do dia, certo? E também, se quiserem fazer alguma pergunta por e-mail, também o e-mail estava disponível, vou botar de novo aqui, para vocês verem. Tá? Então, o meu e-mail está aí também, eu fico à disposição. E só tenho a agradecer a Daniela e Marco, novamente, pelo convite. Também, e nós aqui temos que agradecer, porque é um privilégio, eu acho que para todos, poder contar com uma pessoa como você, um profissional, uma pessoa rara, que eu também sou sua fã, número 1. Né? Marcos é o número 2. Que bom. E eu é o número 1. Fico muito feliz de saber. Estou sempre à disposição da Polidente, do Polidente Polimédico. O que precisar, vai chamar e a gente organiza, a gente pensa em alguma coisa bacana para vocês. E é bom que o pessoal converse e veja o que é que algum tema, alguma coisa que queiram conversar mais, ou que achem importante para um próximo encontro. Eu vou fazer o seguinte, Daniela, eu vou preparar um forms, né, um formulário do Google com as principais dificuldades e mando para vocês. E vocês compartilham e me respondem. Perfeito, Diego, perfeito. Porque isso dá margem para novas atividades com vocês. Tá ótimo. Ok? Muito obrigada, Daniela. Ok, isso. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Bom dia. Tchau.